E lá, vamos nós, aqui é Paulo Cantarelli e hoje vou tratar de um tema um pouco polêmico, que é esse aí que está no título. Influencers não são professores, tá? Mas antes eu quero pedir encarecidamente, se você chegou aqui de paraquedas, por favor veja os outros vídeos do canal, porque o canal tem um contexto, tem uma linha de raciocínio e que eu venho construindo essa linha de raciocínio ao longo do tempo, tá? Então, é muito comum, no Brasil principalmente, as pessoas acharem que o conhecimento de quem fala se restringe àquele conteúdo, né? Então, tem gente que chega aqui às vezes achando que tudo que eu sei está no vídeo. É um pouco bizarro, ou tudo que eu sei está num artigo, e se eu não expus aquilo ali, então eu não sei ou não pensei, né? Quando às vezes é simplesmente uma construção de um raciocínio um pouco mais complexa e maior. Então, as pessoas terminam exigindo, muitas vezes, uma capacidade de síntese impossível, tá? E, bom, dito isso, o que eu vou falar aqui tem um contexto, veja os outros vídeos e provavelmente você vai entender um pouco melhor. Então, influencers não são professores. Estou dizendo que é errado você ser influencer ou você seguir algum influencer? Não, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu vou explicar algumas coisinhas aqui que são bem pertinentes. Isso veio, o intuito desse vídeo veio com a pergunta de um seguidor lá no meu Instagram, @paulocantarelli, o seguidor Romeu Lima, acredito que seja esse o nome dele, que ele me perguntou o seguinte: como você faz para saber em quem confiar no trabalho? Então, existe esse problema hoje em dia com tanta gente na internet. Como é que a gente sabe se o trabalho da pessoa é confiável? E o que eu vou falar aqui vale para mim, tá? Inclusive, você pode aplicar isso a mim. E aí eu respondi no story que eu tenho um detector de merda à prova de choque, que é como o Hemingway chamava, né? Ele usava isso para escrita, mas comigo especificamente, quando eu vejo alguém ficar falando sobre literatura com áreas de autoridade e eu vejo que a pessoa nitidamente não domina o assunto, eu já sei que é um palpiteiro, tá? Então, 99% das vezes, quando você sabe do que a pessoa está falando, do objeto, isso vai te dizer se o que ela está falando tem algum fundamento com a realidade, se tem algum referente, ou se ela simplesmente está comparando ali texto com texto, ou se está falando coisa que é mero palpite, tá? Então também tem um outro parâmetro, tá? Que é o seguinte: se a pessoa tenta parecer demais, ela quer parecer que sabe mais do que realmente sabe, se é aquele polímata de internet, né? Ou seja, aquela pessoa que com seus, sei lá, seus 30 anos de idade já está dizendo que é polímata, que domina vários assuntos, tenha cuidado com esse tipo de gente, tá? Ninguém sabe de tudo, então quando alguém admite que não sabe de algo ou que não trata de algo, é um bom indício de honestidade. Não que não existam polímatas, só que demora para a pessoa dominar várias áreas do conhecimento. Você tem o exemplo aqui no Brasil, Gilberto Freire, né, que dominava várias áreas, mas existia uma certa unidade na pesquisa do Gilberto Freire, no trabalho dele, que era para explicar o Brasil. Então sempre quando ele estudava outras coisas, esses conhecimentos giravam em torno desse intuito dele, dessa unidade. É muito importante você ter unidade nos seus estudos, nas suas leituras, porque senão você termina endoidando mesmo. Teve uma vez um seguidor meu que perguntou como é que ele poderia fazer para ler, para estudar várias áreas diferentes, sei lá, matemática, filosofia, literatura, xadrez, enfim. Eram vários assuntos. E eu disse, olha, né, se você não tiver unidade, você fica louco. Isso é fato. A pessoa termina não batendo muito bem. Então, até mesmo na formação básica, é preciso ter um direcionamento. É preciso ter justamente essa unidade na educação, no estudo. Então, voltando aqui ao ponto, né? Ninguém sabe de tudo e é preciso que a pessoa admita, tá? Não confie em quem não reconhece a própria ignorância. Eu, geralmente, quando as pessoas vêm me perguntar de uma outra área que eu não domino tanto, eu até posso estudar. Por exemplo, filosofia, eu estudo. Mas não é algo que eu, a não ser filosofia estética, né? Não é algo que eu me manifeste a respeito. Não é algo que eu comente muito a respeito. Porque justamente eu sei o quanto eu não sei, né? Aquela questão lá do Sócrates, que todo mundo repete.
né? Só sei que nada sei, mas isso é algo muito sério a ser levado em conta. E é um exercício muito bom de se fazer, tá? Eu me sinto confortabilíssimo falando só de literatura, que para mim é uma área muito simples. Tem outras que são muito mais complexas de se estudar. Então, eu acho que esse seria um bom indício de honestidade intelectual. E a seriedade do trabalho também conta muito. Tá? Você tem que reparar se a pessoa tem livro publicado na área, se ela é capacitada, qual foi a educação dela. E aqui eu não estou falando simplesmente de diploma, tá, gente? Estou falando da pessoa publicar livros ou artigos, e eu não vejo tanto, digamos assim, a forma de publicação. Se publicou em livro físico, se publicou em grande editora, pequena editora, se publicou em blog, não é isso que eu estou dizendo para você se atentar, é para ver a estrutura do raciocínio da pessoa. Se ela tem mesmo um trabalho sério, com citações, com fonte, um trabalho disponível ao público, o que é mais interessante, porque tem gente que se esconde às vezes, você vê por aí pela internet. Diz assim, eu tenho mestrado em sei lá o quê, e aí você nunca acha a dissertação de mestrado da pessoa, né? Ou, tenho doutorado em sei lá o quê, e aí a pessoa usa isso para falar de uma outra área que nem aquilo que ela tem experiência, que ela tenha conhecimento. Aqui, de novo, não estou falando de diploma, não estou dizendo que a pessoa tem que ter diploma para falar de alguma coisa, até porque eu não tenho, já falei isso aqui em outros vídeos. Mas é importante ver essa bagagem que a pessoa tem, tá? A gente vai voltar um pouquinho para isso um pouco depois. Então, você observa esse tipo de coisa, qual é o histórico da pessoa. Ela tenta te passar o tempo todo que é um gênio, né? Que ela é uma pessoa genial, que leu todos os clássicos da literatura antes dos 10 anos de idade, isso e aquilo. Eu já vi gente até comentando, dizendo assim, minha vida... Isso daí é um termo até que entrou em clichê. Eu bato nisso já desde 2017, 2018. Esse pessoal fica falando de vida intelectual, nunca fez nada, nunca publicou um livro, nunca fez um artigo decente. Sei lá, um artiguinho não passaria nem numa revista de quinta de uma faculdade pé de esquina. Então... as pessoas se rogando, assim, dizendo assim, porque eu leio Júlio Verne desde os 5 anos de idade, então é quando começou minha vida intelectual. Isso é tudo balela, tá, gente? É a retórica da mais baixa possível. Então, tem esse aspecto da seriedade, quão séria é essa pessoa. Óbvio, você não tem como saber, de fato, as intenções mais profundas do coração do ser humano, mas você tem como sondar essas questões. Então, um outro ponto importante é se essa pessoa... se esse influencer ou se esse intelectual que está numa rede social, como é meu caso, te instiga a confiar apenas nas palavras dela ou te instiga a ir estudar. Porque tem gente que é assim, hoje em dia na era da internet existe uma mudança de polo, tá? Da busca pela verdade, né, do conhecimento em si, digamos assim, para a personalidade de quem fala. É uma ideia que a gente vai elaborar aqui ao longo desse vídeo, que é mais um bate-papo, tá, com vocês. Que não interessa tanto o que se fala, mas quem fala. Então, se você gosta de fulano ou cicrano, por você gostar, por você ter simpatia, você acha que aquilo ali que ele fala é mais plausível, tá? Ele ou ela fala, é mais plausível e você toma aquilo ali como verdade. Quando nós não devemos fazer isso, né? Tem N problemas ao fazer esse tipo de coisa. Então, justamente por essa questão de culto à personalidade, nós terminamos deixando o debate sério de lado. Então vira uma grande briga de torcida. Infelizmente é isso que acontece na internet, tá? O quanto você gosta da pessoa vai influenciar na sua visão de que aquilo ali é mentira ou o que é verdade, enfim, tá? Então é importante que você sempre busque as fontes, que você sempre vá ler no original. Por isso que eu trouxe aqui no último vídeo do canal, né, o ABC da literatura, uma reflexão. Aí apareceu gente nos comentários de novo com aquele problema sempre de certas ideias feitas, e é um tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de ideias feitas, tá? Que o Gustave Flaubert critica muito no Dicionário de Ideias Feitas, ou em francês Dictionnaire des idées reçues, ou seja, das ideias preconcebidas, recebidas, enfim, né, ideias feitas. E o perigo disso para a cultura, tá? Que esse probleminha dos influencers não é novo. Surge lá com o jornalismo no século XIX. O Flaubert era um dos críticos mais assíduos do jornalismo. Tanto é que ele
retrata o Homais, que é uma das personagens de Madame Bovary, que era o farmacêutico da cidade, mas ele escrevia para o jornal, era assim, o retrato do idiota francês para o Flaubert. E aí ele disse que o Homais, ele escreve assim, eu acho, il étudiait le journal, né? Ele estudava o jornal. Então, é o nível de estupidez, e essas coisas foram degringolando, se degradando ao ponto que hoje temos esses influencers nas mídias sociais. De novo, não tem nada de errado com a pessoa ser influencer, ser blogueiro, desde que ela saiba o limite do que ela fala, desde que ela não se coloque como um especialista sem ser. Tá? Esse é o ponto mais importante. Então, você ter um pouco de cultura geral vai ajudar você a identificar se a pessoa está falando coisa com coisa. Tá? Isso é muito importante. Você não pode ser, digamos assim, ignorante além de um certo limite. Tá? Eu costumo dizer que existe um ponto em que a ignorância é um problema moral. Então, se você escolhe não conhecer, não saber de algo quando você tem a chance de saber ou quando você tem a obrigação de saber, eu acho que isso já é um problema moral. Tá? Então, essas são algumas das dicas que eu passei até no Story, mas de forma um pouquinho mais abrangente. Então, enfim, tem algumas outras coisas que a gente vai comentar, tá? Então não sai daqui do vídeo. Então, eu digo o seguinte, para quando você tem essas dúvidas de saber se confiar no trabalho ou não da pessoa, fica quietinho e vai estudar. É a melhor dica que tem. A melhor coisa que você vai fazer, às vezes, quando tem muito barulho entre os vivos, vai estudar o que os mortos disseram. Porque os mortos não falam mais, o conhecimento que eles passaram está fechadinho. E você estuda e alguma hora a resposta aparece. Tá? Porque, em última instância, o que vai contar mesmo para você saber se aquilo ali se aquele trabalho é válido ou não, é o seu testemunho solitário. Mesmo, assim, de você saber que aquilo ali é verdade. Mesmo que você não consiga comunicar aos outros, tá? E, bom, também tem uma questão interessante aqui, né, sobre isso. Tem gente que às vezes coloca na internet como professor, como isso e aquilo, aí coloca os títulos. Mas tem uma questão muito importante na produção intelectual para que alguém seja, pelo menos ao meu ver, né, para que alguém seja um intelectual sólido de fato, e não apenas um mero repetidor de informações, um erudito, né, que, como diz aqui o Flaubert nas Ideias Feitas, ou como diziam os franceses, que o dicionário de Ideias Feitas é um conjunto dessas ideias preconcebidas que se espalham e que as pessoas repetem o tempo todo como se fosse uma verdade universal. E aí aqui diz assim sobre os eruditos, né, que sempre desprezá-los. Para ser erudito basta memória, basicamente. Basta memória e trabalho. Então as pessoas acham que erudição é isso, né? Simplesmente você lembrar de coisas e sair jogando informações. Não é ter informações. Mas, ao meu ver, um intelectual de fato, né, não basta essa erudição que seja simplesmente um catálogo de figurinhas ali, que você tem um catálogo de taxonomia, vamos dizer assim, das ideias. Não, você tem que criar novas relações entre as informações adquiridas ali nos seus estudos, gerando um novo conhecimento. Você liga pontos, você vai fazer a intelecção de coisas ali que algum estudioso não fez, ou você vê um ponto cego que alguns autores não conseguiram resolver, e isso é de fato o fim dos estudos, tá? Para mim, você resolver problemas. O intelectual é um resolvedor de... Enfim, não vou falar aqui no YouTube, mas é um descascador de abacaxis. Né? Você tem um problema, você entrega e ele vai resolver. Então, para mim, não faz muito sentido essa história do pessoal falar de vida intelectual por blogueiragem, né? Fica postando vídeo, fica postando livro, fazendo encontrinho, isso e aquilo, e bababá, e no final das contas não cria nada. Não cria uma obra, não tem um trabalho sério. Para mim, é a completa vulgarização da vida intelectual. Esse é um grande, grande problema. Até eu já discuti aqui na live do Apocalipse com o meu amigo Wilton Buenos Aires. Tá lá a live especial de 1000 inscritos. Né? Então esse é um dos grandes problemas. Criar um novo conhecimento partindo daquilo ali que você já adquiriu. E é isso que vai criando uma tradição. Tá?
Eu já disse, eu não me considero nem de esquerda, muito menos de direita. Né? O pessoal da direita bate muito em mim. Enfim, né? Esse pessoal tem lá seus problemas. Para mim é tão problemático quanto a esquerda, porque, digamos assim, é um grupo que, em teoria, deveria saber do dever moral que tem e resolve não fazer nada com isso, ou, enfim, quando faz o cursinho para encher os bolsos e enganar a trouxa, tá? Infelizmente. Mas o importante é isso, você criar um novo conhecimento, tá? E falando pro pessoal que vem no cursinho, né, tem essa questão das aparências, da retórica, do marketing, que eu já falei até aqui no canal sobre marketing. Marketing é discurso retórico, tá? Então, a imagem, a aparência, a maneira como a pessoa fala é marketing também, é retórica. Como eu me visto, tá? Eu tô aqui bem vestido, penteadinho, tô com livros aqui, isso tudo influencia na maneira como você percebe o que eu estou dizendo, né? Eu não vou mentir, é um artifício retórico você utilizar um cenário assim, uma estante mais bonitinha, com livros interessantes, livros bonitos, mas isso não é o cerne do conhecimento. Isso daqui tanto faz. Se eu estivesse falando aqui nesse cenário, ou se eu estivesse falando com o fundo de uma parede branca atrás, se eu estivesse falando num parque, isso não vai mudar o conteúdo, o teor das palavras que eu estou dizendo. Mas percebe, às vezes, percebe. Mas altera, às vezes, a percepção das pessoas sobre o que eu estou dizendo. Então a gente tem que lembrar sobre as aparências, né, que o Sócrates era um sujeito simples. Ele era um escultor, não tinha a pompa dos sofistas, né, que eram aqueles professores elegantes, né, da época dele, que eram tidos em conta, em alta estima pela sociedade. Ele não tinha nada disso. Era um sujeito humilde, né, que ia ali conversando com todo mundo. Isso meio que quebra as expectativas, né, do que deveria ser alguém sábio perante a sociedade, claro. Isso me lembra que quando eu conheci meu mentor, né, o Raimundo Carreiro, muitos anos atrás, eu estava em busca de um mentor para estudar escrita, e aí havia alguns escritores no Recife fazendo oficinas, né, e aí eu me lembro que tinha um que era um crítico. Eu olhei assim, não, crítico é uma coisa que eu sempre bato nesse ponto, tá? E aqui eu não tô falando de ninguém específico, mas é uma tendência que tem por aí de críticos literários, ou supostos críticos literários, querendo ensinar a escrita de ficção. É impossível fazer isso, eu já expliquei o porquê. É igual a quando você vai num conservatório, vamos supor que você chega lá, tem um melômano que já ouviu todas as obras de Chopin, já ouviu todas as obras de Beethoven, de Mozart, todas as adaptações de Bach para piano, e aí ele chega lá e vai te ensinar a tocar piano, mas ele não sabe tocar piano. Então, não dá. Todo mundo sabe. Em música, todo mundo sabe que não dá para você ensinar um instrumento sem que você conheça aquele instrumento. Então, em literatura é a mesma coisa, tá? E aí tem um desses que era um crítico. Eu vi alguns escritores que estavam também dando oficina, e aí alguns tinham toda uma pompa, né? Usava blazer, usava umas roupas mais bonitinhas, e tinha projetor na sala de aula, tinha ar-condicionado, tudo bonitinho. E aí quando eu cheguei em Carreiro, quando eu conheci ele, né, é só procurar no Google o Raimundo Carreiro, e aí você vê uma foto dele. Mas quando eu conheci ele, foi num dia quente, no Recife, quente. Assim, e quando o Recife tá quente, a gente sua pra cacete, né? Fica suando lá no sol. E aí ele estava num quintal da União Brasileira de Escritores, porque o ar-condicionado tinha dado problema na sala de aula. Tava aquele calor, né? Ele vestido com a camisa velha, laceada, né? A gola tava aqui assim no meio do peito dele, ele com um escapulário que ele usava. Sem 3 dentes na boca. Assim, na frente tava faltando 3 dentes porque deu um problema com o implante que o dentista teve que retirar. Então imagina que foi uma visão maravilhosa, né? O velhinho suado lá com a camisa velha e com 3 dentes faltando. E aí eu olhei quando ele abriu a boca e começou a falar, eu digo, é aqui que eu vou aprender. É aqui que esse cara sabe das coisas. Os outros não sabem nem porcaria nenhuma, né? E como eu sabia, mais ou menos, eu estudava literatura quando cheguei nele, por conta própria, óbvio, mas eu sabia pelo menos ao que ele se referia. Então isso foi uma vantagem justamente para dizer, esse daqui
sabe de coisa que eu não sei. Então, eu vou aprender com ele. E isso daí é uma ótima lição, né? Não se deixe enganar pelas aparências. As aparências enganam. Não preze pela mera estética, tá? E aqui quando eu digo mera estética é simplesmente essas aparências das coisas, tá? Eu acho que essa história mostra muito bem. Então, muita gente na internet fica usando. Eu já disse isso muitas vezes, que eu não gosto dessa história do marketing de manipulação, né? De esses gatilhos mentais, behaviorismo do mais barato. Então, não olhe para número de seguidores, não olhe para views, não olhe para engajamento da pessoa. Se tem muito comentário, pouco comentário, isso não diz nada. Número de curtidas, nada. Número de seguidores, não diz absolutamente nada, tá? Então, existe esse deslocamento do foco da verdade para a personalidade. Então, quando o que se diz importa menos do que quem diz, temos um grande problema. Então, se eu gosto de fulano, aquilo ali que fulano está falando é verdade. Ele não mentiria para mim. Mas não é nem questão, às vezes, de mentir. É questão de errar mesmo. Às vezes o sujeito erra metodologicamente de um jeito, de uma maneira assim, que é um pouquinho mais sério, fica, meu Deus do céu, como é que a pessoa diz isso? Mas, enfim. E é importante também lembrar uma coisa que o Ezra Pound diz no ABC da Literatura, de novo. Vou ler aqui um trechinho. Não vou abrir o livro dessa vez, mas vou ler um trechinho. Que ele diz o seguinte: uma afirmação geral é válida somente com referência a objetos e fatos conhecidos. De novo, você tem que saber do que o sujeito está falando, qual o objeto de estudo. E aí ele continua: mesmo que a afirmação geral de um ignorante seja verdadeira, ela não terá maior validade, vinda de sua boca ou de sua pena. Ou seja, se a pessoa não sabe por que o que ela diz é certo, é um acidente. É aquela velha história, relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Então, continua aqui o Ezra Pound. Isto é, ele não sabe o que diz ou não o quer dizer com o mesmo grau de consciência com que um homem experiente o diria ou quereria dizer. Então, é bem claro aqui o que o Pound está dizendo, né? O que ele está falando. Que se você não compreende os processos, os raciocínios que vão levar a uma certa resposta, assim, foi chute, foi acidente, foi sorte. Então, o que ocorre hoje em dia é justamente a repetição de chavões, tá? Que, como dizia o Flaubert sobre o dicionário de ideias feitas, né? Que ele dizia que esse livro era, ele falava assim, que era uma enciclopédia da bêtise humaine, né? Uma enciclopédia de la bêtise humaine, ou seja, uma enciclopédia da besteira, da estupidez humana. O Flaubert era fascinado com esse tema da estupidez, tanto é que o último romance dele, que não foi finalizado, o Bouvard et Pécuchet, era basicamente sobre a estupidez. Para mim é um dos ápices da comédia na literatura. Quem gostar de Flaubert, não deixe de ler Bouvard et Pécuchet. Então, muito disso essa bêtise humaine vinha do jornalismo, como eu falei, que o Homé estudava o jornal. Então, hoje em dia, nós temos os blogueiros. Tem gente que acha que acompanhar blogueiro é a mesma coisa que estudar. Sim, tá? Por mais que você goste de um tema, digamos assim, de um determinado assunto, raramente você vê vídeos no YouTube e você meter a cara nos livros vai ter o mesmo peso, tá? Inclusive, eu sempre passo para os meus alunos lá no Leitor Crítico. Inclusive, o pessoal está me perguntando quando é que eu vou abrir novas turmas, eu não sei. Mas aqui embaixo tem o link para a fila de espera do Leitor Crítico. E se você já se inscreveu, não se preocupe, seu nome está lá, tá? Não precisa se inscrever de novo. Mas eu digo sempre aos meus alunos, olha, não confie em mim, vá estudar. Eu deixo sempre uma bibliografia vasta para que a pessoa consiga estudar por si. Eu não quero ninguém dependente de mim. Tem até essa brincadeira, né? Que lá no Instagram o pessoal me chama de guru. Né? Eu mesmo uso memes do Osho. Não gosto de Rajneesh nem nada disso. Simplesmente pelo humor. Porque uma vez um pseudo-intelectual aí de direita veio dizer que eu queria ser um guru literário, não sei o que. Virou uma piada. Eu sou um guru irônico, né, nesse caso. Mas eu não quero ninguém atrás de mim por todas as respostas. Eu não quero esse culto de personalidade de gente repetindo o que eu digo sem saber o porquê que eu digo.
tá? Não é o meu propósito. O meu propósito é criar gente que seja capacitada para uma discussão, para um debate. E você não vai fazer isso sem meter a cara nos livros minimamente, tá? Isso é bem importante de ser dito. Porque senão é simplesmente repetição de ideia, você fazer clubinho, aí começa, enfim, sai um monte de besteira. Tem aquele... O pessoal da direita gosta, né? Aquele Brasil Paralerdos, né? Essas coisas assim. Aí você acredita no que quiser, tá? Se você não mete a cara nos livros, você acredita no que quiser. Boa sorte, pode consumir, o mercado é livre, pode dar ibope para esse pessoal, você não precisa ficar aqui. Mas eu estou falando justamente para quem quer dar um passo além, para quem quer estudar. Tá? Até na área de membros aqui do F, eu sempre, né, tem um quadro lá que é o Formas Breves, que eu sempre trago um texto para a gente estudar, né? No caso um texto curto, contos, né? Formas Breves vem justamente de referência a isso. Em que eu sempre passo uma bibliografia, porque o que eu falo tem tem 30 livros por trás, às vezes, de embasamento, que não é tão simples de você passar assim num vídeo ou outro. Então a pessoa tem que estudar para saber fazer a relação do que você está falando com a bibliografia, enfim, vai criando esse mapa do conhecimento, tá? Vai criando de uma maneira orgânica, até ao longo do tempo, quando você vê, sai digamos assim, sai não sai, qual o termo mesmo? Você tem um estalo, né? Você nota o quanto o que você estudou e como é que esse conhecimento se conecta com outros conhecimentos. Então é uma coisa interessante para quem estuda, mas é preciso ter paciência, porque você não vê esse avanço. Não é uma coisa que tem avanço de modo algum. E, bom, só com muita constância que você consegue levar esses estudos adiante. Mas voltando ao ponto das ideias feitas, né, dos perigos das ideias feitas, é que é o seguinte: as pessoas terminam repetindo distorções de ideias, né? Tem certas ideias em circulação e é um telefone sem fio, começa numa fonte e vai parar na outra, de modo que o idiota moderno tem acesso a conhecimentos ou informações que só um gênio no passado sabia. Mas mesmo assim essa pessoa continua idiota porque não sabe o porquê que aquilo ali está certo e só repete, e às vezes cria inúmeras distorções, né? Um errinho filosófico aqui né, no início da equação gera trocentos erros no final. Então tem essa grande problemática da distorção de ideias em circulação. Mais ou menos que é feito a frase do Oscar Wilde, que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: um cínico é aquele que sabe o preço de tudo e o valor de nada. Então essas pessoas são assim, tá? Um exemplo de ideia feita que fica circulando sempre, eu já abordei no último vídeo e teve também comentário do analfabeto funcional reclamando disso, que o pessoal vem dizer que eu sou elitista porque eu digo para as pessoas lerem boas obras, porque eu digo que a cultura é acessível. E essa é uma ideia feita, disseminada pela esquerda, muito amplamente. Eu já tratei disso até lá na área de membros, tem uma caixa de Pandora, em que eu trato desse problema do polilogismo, tá? Pego ali o Ludwig von Mises e eu mostro de onde é que vem essas ideias em circulação. Então, de novo, né, aquela noção de que cada classe tem sua maneira de pensar, cada raça, às vezes, tem sua maneira de pensar. Então, são ideias bem complicadas que estão em circulação, as pessoas não sabem de onde vem e continuam repetindo isso. Então, tem também essa outra ideia de que é preciso resolver todos os problemas da vida para depois pensar em cultura. E eu já falei aqui, né? Se as pessoas seguissem esse raciocínio, não teriam Machado de Assis, né? Se os gênios seguissem esse raciocínio, não as pessoas normais, não teriam Machado de Assis, não teriam Graciliano Ramos, não teriam Guerra Peixe, né? Quem não conhece o Guerra Peixe, um grande compositor brasileiro, morreu na década de 90, que era filho de ferreiro, se não me engano, tá? Ele, um pobrinho lá em Petrópolis, o pai dele ferreiro, ensinava ele algumas melodias no violão, e o menino tomou gosto e foi estudando, se tornou um dos maiores compositores do século XX no Brasil, reconhecido aqui e internacionalmente, tá? Então isso não aconteceria se ele tivesse essa crença de que eu tenho que primeiro melhorar aqui de vida, vou fazer... Não, a pessoa se sacrifica, a pessoa se sacrifica por um bem maior para ela mesma, tá? Ela coloca alguma coisa acima da cabeça dela e segue
seja em literatura, seja em música. Artista é assim, artista nasceu para sofrer. Você vê o Kafka, você vê o Flaubert, você vê... todo mundo passa uns perrengues para poder se dedicar à arte. Tá? Todo mundo termina se sacrificando em algum grau para fazer isso. Se o conforto material fosse mais importante do que aquele trabalho, a pessoa não faria. Então, são pessoas muito desapegadas nesse sentido das questões materiais. Então, bom, temos esse problema da repetição de conteúdo, desses lugares comuns, desses chavões, tá? Desses idiotas modernos com acesso a certas informações ou certas ideias. Então, sobre essa questão do verbalismo, o Ângelo Monteiro tem um poema muito bom chamado A Grande Fraude, desse livro aqui, Entre as Ondas, que é um lançamento recente, ele tem 80 anos, é um grande poeta alagoano que mora em Pernambuco, tá? Quem não conhece, recomendo. E ele diz o seguinte, né? Um determinado pedaço do poema, ele fala que a falsa palavra desfaz todas as pontes, como também nivela os abismos, por não ter nada o que salvar. Então ele fala isso no poema, que é uma verdade. E aí ele diz assim, ganhar a todo custo, mesmo confundindo um viveiro de pássaros com a calmaria de um esgoto. Tá? Ganhar a todo custo. Eis a resposta dos que sabem deter o voo do tempo. Que seria justamente essas pessoas com palavras vazias, né? Os sofistas, vamos dizer assim, no contexto do livro dele, que o Ângelo é um poeta filosófico, um poeta filósofo, e ele vai refletir muito nesse livro sobre a perda da tradição, a perda de várias coisas. É um livro muito interessante. Inclusive, isso me lembra que tem uma frase do Gustav Mahler, que ele diz que tradição é a manutenção do fogo e não o culto às cinzas. Então, termina sendo isso. Tá? As pessoas que não tem nada a dizer, né? Essas pessoas que se usam apenas de verbalismos e de palavras vazias, elas terminam nivelando, né, os abismos, porque não tem nada, né? Então destrói tudo. Aquela coisa que o Flaubert falou dos socialistas, né? Que o socialismo não vai descansar enquanto o mundo não estiver coberto de verrugas. Então, um conselho para quem estuda sério ou quer estudar sério alguma coisa, que os estudos, tá? Não tem segredo, não tem glamour. A vida intelectual é um trabalho silencioso. Tá? Você não vai ter aplausos. Inclusive, eu digo isso, tem gente que me chama de arrogante por isso, mas eu digo, não ouça aplausos nem vaias. Tá? Um elogio ou uma crítica só tem validade, de novo, se quem proferiu essa crítica ou esse elogio tem conhecimento de causa, se a pessoa sabe tanto quanto ou mais do que você. Então, é uma verdade. Tá? Não ligue para elogio também de qualquer um. Elogio, sinceramente, não faz muita diferença. Tem gente que se deixa levar por isso, né? Infelizmente. Às vezes você olha assim, o sujeito tem algum talento, tem algum potencial, e se deixa envaidecer por causa de número de seguidor, por causa disso ou daquilo, de indicação, e termina se perdendo, né? Então, não existe glamour nessa vida, nessa via de estudos. E tem uma coisa muito engraçada, que teve um rapaz que comentou aqui no vídeo, em algum dos vídeos, ele falou o seguinte, que disse, olha, essa sua estratégia de marketing é ótima, de bater nos outros para crescer. Eu digo, não, meu filho, mas eu não estou batendo nos outros para crescer, muito pelo contrário, é uma péssima estratégia se você tem digamos assim, você trabalha um discurso dialético, você tem que criar novas premissas. Quando alguém parte de um discurso retórico, ele parte dos lugares comuns. Então, por isso que é muito fácil para palpiteiro pegar ideias em circulação e fazer um discurso em cima disso, porque ele não tem que construir nada. Quando aqui eu estou tentando desfazer algumas ideias, alguns lugares comuns, e que as pessoas, quando se deparam com isso, terminam se sentindo afrontadas, né? Se sentem ofendidas. Teve uma senhora que disse que eu cometi uma violência. Oh, meu Deus, você está violentando não sei quem com palavras, né? Então... chega a ser hilário. Mas é isso, você não tem que se sentir ofendido por opiniões alheias, né? Já começa daí a geração Floquinho de Neve, é uma bela de uma bosta.
As pessoas se ofendem com tudo por aí. E saiba quando é que alguém está sendo retórico. Tá? Não tem retórica aqui no que eu digo. Eu não estou querendo convencer você com base em um conhecimento comum. Aristóteles já fala que retórica funciona nessa base. Que você parte de crenças comuns. E que se você não está partindo de crenças comuns, você vai contra essas crenças comuns, você está fazendo um jogo dialético para chegar à verdade. Isso daí é muito mais complicado, muito mais complexo. E tem muita gente que se incomoda com isso. Né? Lá no Instagram eu perco seguidor assim na base de 200 no mês. Eu não sei como é que aquilo ali continua com a mesma quantidade de seguidores, é igual a economia do Japão. Enfim, tem um déficit e no final das contas aquilo ali tá de pé, ninguém sabe como. Mas, enfim, é basicamente isso. Tem gente que às vezes pede, vídeo, você vai fazer vídeo toda semana? Eu não sei, porque eu simplesmente gostei desse formato de... Quando eu tenho alguma coisa a dizer, eu guardo algumas coisas, eu condenso algumas coisas e venho aqui trazer para vocês. Eu acho que todo mundo termina ganhando mais nisso. Se você não me segue no Instagram, @paulocantarelli, aqui embaixo tem os links que eu comentei. Para os meus alunos, tá? Eu disponibilizei mentoria. Tá? Quem tiver interesse na mentoria, tá aqui o link. Eu vou abrir ainda nesse mês de agosto, acredito. Mas enfim, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com amigos. Então, um abraço e ficamos por aqui.